o chefe do Estado sublinhou que a paz e a segurança continuam a ser condições indispensáveis para o desenvolvimento do país. Daniel Chapo afirmou que a iniciativa de governação de proximidade com o povo reforçou a articulação entre os diferentes níveis de governação e consolidou o diálogo direto com as populações. Fomos calorosamente acolhidos pelas populações que demonstraram confiança, esperança e um forte compromisso, sobretudo com a paz e a segurança, a estabilidade e o progresso da província de Cabo Delgado. Manifestamos por isso a nossa profunda gratidão pela hospitalidade e carinho recebidos da população da província de Cabo Delgado. Saudamos o Conselho Executivo Provincial, o Conselho de Serviços de Representação do Estado na província, os órgãos locais do Estado, os conselhos autárquicos, as autoridades comunitárias, os líderes religiosos, os combatentes da luta de libertação nacional que encontramos em todos os locais, as mulheres com quem tivemos uma reunião esta manhã, a juventude, as forças de defesa e segurança continuam a combater o terrorismo em defesa das nossas populações, os funcionários e agentes do Estado, a sociedade civil, o setor privado e todos quantos contribuíram para o êxito desta visita, incluindo os nossos amigos aqui da comunicação social que estiveram conosco em todos estes locais. Por isso, minhas senhoras, meus senhores, caros ouvintes, telespectadores, no Distrito de Montepuez orientamos uma sessão extraordinária do Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado, alargado o Serviço de Representação do Estado na província, administradores distritais, presidentes dos conselhos autárquicos, durante a qual avaliamos o desempenho de governação ao nível da província, constatamos progressos, apesar de todas as adversidades, principalmente causadas pelo terrorismo, permitindo identificar prioridades para acelerar o desenvolvimento de Cabo Delgado. Identificamos desafios e definimos medidas para acelerar o desenvolvimento econômico e social da província de Cabo Delgado. Tivemos igualmente a oportunidade de visitar a exposição das potencialidades socioeconômicas na província de Cabo Delgado, onde aferimos o enorme potencial agrícola, mineiro, pesqueiro, turístico e industrial, incluindo comercial desta bela província de Cabo Delgado, reafirmando que Cabo Delgado possui recursos e capacidades para contribuir decisivamente para a nossa independência econômica, que é, portanto, um objetivo que todos nós como moçambicanos estamos a seguir, cujo alicerce estamos empenhados em lançar através de várias reformas que estamos a levar a cabo. Orientamos comícios populares em Montepuez e Meluco, espaços privilegiados de diálogo direto com o povo, onde ouvimos as suas preocupações, expectativas, desafios e propostas sobre matérias relacionadas com estradas, educação, saúde, abastecimento de água, energia, agricultura, emprego, assistência social e segurança. As preocupações apresentadas pelas populações reforçam a nossa determinação e convicção em continuar a trabalhar para responder a estas preocupações de forma gradual e responsável às necessidades dos cidadãos, colocando sempre o interesse nacional acima de qualquer outro interesse. Na ocasião, deixamos ficar mensagem de consolidação de paz, reafirmando o empenho e a firmeza do governo em continuar a consolidar a paz através do diálogo nacional inclusivo, cuja segunda fase foi lançada na segunda-feira. Como sabe, a primeira fase foi uma fase de auscultação sem nenhum tema definido, e com base nesta auscultação foram definidos vários cenários, ou três principalmente. Um cenário de continuidade, com pequenas reformas. O segundo cenário, que é intermédio. E o último, portanto, que é mais radical em termos de reformas. Por isso que também houve temas que foram os principais temas que as populações levantaram,
E isto foi sistematizado e essa sistematização faz com que voltemos para já a fase de audição com base naqueles temas concretos que foram ditos na primeira fase. Por um lado, para confirmar se realmente são aqueles temas e também, por outro lado, para poder confirmar se estão nos termos em que realmente os moçambicanos queriam que estivessem. O chefe do Estado sublinhou ainda que a paz e a segurança continuam a ser condições indispensáveis para a recuperação econômica e social e para a implementação dos programas de desenvolvimento. Continuamos a destacar a informação. Passados 6 meses desde a época chuvosa, moradores do bairro de Maguanin A continuam a enfrentar problemas de inundações nas suas residências, situação que mantém a população em dificuldades. Passam-se dias, estações e anos, mas o problema das águas no bairro Maguanin A, na cidade de Maputo, prevalece. Os moradores dizem continuar a enfrentar os efeitos da inundação sem que a situação tenha sido resolvida. Os residentes afirmam que, desde então, não receberam qualquer tipo de apoio para minimizar os prejuízos causados pelas águas, que continuam a dificultar a circulação normal e a comprometer as condições de vida na comunidade. kumbe nga hi wisela bomba swi ku yinini a hi swi tivi ku hi voho va tivaka swona ene hi tivi nchumu hina a mu tshame mu resebera ajuda dza bomba tshame resebera ajuda la mati lawa hi nga resebera majuda la mati ne ho swi twa lomu swi twa ku kola a va nga ngembi swi ni nga mugodini kola ni swi tivi ku a ni tivi swa ku la ka tiko ku na yini mutikweni hi nga resebera nchumu se mati ta yingesela ni la manghana na mana sola ya ugamu swi mangana swoswi huma nga tlhela mati ta yingesela ku a xi sa makoka maxi ma tlhela mati ta yingesela ya mpfula leyi nga ta gamisa ku na swoswi maxi ya janeiro mpfula leyi la ya janeiro mpfula. Segundo os moradores, a única bomba instalada para escoar a água da zona encontra-se avariada, agravando ainda mais o problema. Hi ta tshama kwini hi tshamisa swoswi ma sala mabagu no ka ma nga sala mabagu hi ta kwi hi ku hi kole hi nga kola hi na kun'wanyana hi nga nako sweswo kumbe mani mabagu kumbe mani a yini hi ma tivi ku hi tshama na wo koleha hi nge swi tivi ku a ku dividira ka swona swoleswo a xi kumbe hi kombela mati ma hi sukelela ho kombela mati ku ma hi sukela ntsena hi swi hi kombela ku hikuva hi na ka ku ya ndhawu hi na mati a dlawa hange hi ku loko hi ri mati a dlawa hange a hi vheti ni hepa hi hume ya kwalomu munhu hi me hi ku ta kambela leswi ma nga titasini maxi hi na mati a dlawa hange ho kombela xikombelo xa ku mati a va ta hi vekela mabomba va hi susela mati nchume se riphetela nchumu ya so vona vanhu va ku tata bomba ra mati ma huma mati lawa so vona munhu leswi va tata hi tsaletelela va ku ve swi ta ku yini va ta ku chakala a ni ta agora so vona nchumu. Já a Thalia Mutubice, idosa de 78 anos de idade, é moradora do bairro. Diz passar dificuldades para circular dentro do seu próprio quintal. Hi ku mina ni bule minenge hinkwayo leyi swi londza leswi ni ku ni nga gwenti ku famba ni ku yini no bula minenge i jaha nga chetela leswi swa marigula hi ta wena ku kandzihetela hi ku hinkwako lomu a ku ni mati lomu i jaha nga kho a chetela leswi swa marigu leswi a ha khenke mali kumbe a ta yi kuma n'wana wa mina para ta chela misava ta wena ku ni ta kandzihetela hinkwako lomu ku ni mati hi ku ni kandzihetela leswi ni ku gama ni bula minenge hi hlamba vusikwini vatsongo ni vona va khwelaka va ku va nghena lomuya na va khwela na va ku na va nghena lomuya hi ta kwihi mo pela mati lawa ma yengesela hi ku ni ku khale ja hi voni rezitadi la koho na leswi hi khale hi voni rezitadi la nchumu swi tivana na vona. Perante este cenário, os residentes apelam à intervenção urgente do governo para que sejam encontradas soluções definitivas que permitam o escoamento correto das águas e a reposição de condições dignas de habitabilidade no bairro. De viagem ao centro do país, mais precisamente a cidade da Beira, onde o município investiu 218 milhões de meticais na inauguração de uma central de betão asfáltico, com o objetivo de acelerar a reabilitação e construção de estradas.
É este dia que vocês, se forem ver na entrada, ao de ver equipamentos velhos que nós tentávamos tapar buraco aqui, tapar buraco amanhã, tapar buraco depois da manhã. E os beirenses até diziam, quando o Mano Caris tapa buraco hoje é porque à noite vai chover. Irmãos, a partir de hoje, pouco a pouco, vamos acabar buracos na nossa cidade da Beira. Aquele monstro que está ali, esse que tem a altura de 3 andares, ele produz por hora 80 metros cúbicos. Durante o dia, vocês não devem estar a imaginar quanto betão asfáltico a quente vamos ter para fazer tapete nas nossas estradas. Ninguém veio patrocinar. É dinheiro de mamã que vende banana, do meu empresário que paga imposto, do meu munícipe que paga imposto pessoal, do meu jornalista também que paga imposto. Este é o resultado de boa gestão. Temos caminhão vassoura. Pela primeira vez na Beira, vamos ter um caminhão que varre também. No segmento da informação, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, aponta a escassez de divisas e o elevado custo dos combustíveis como as principais barreiras ao crescimento econômico. Excelência, o acesso a divisas continua a constituir um dos principais constrangimentos à atividade econômica nacional. A escassez de moeda estrangeira afeta diretamente a importação de matérias-primas e equipamentos e bens intermédios, comprometendo a produção, o investimento e a capacidade do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelas empresas. Ao mesmo tempo, a escassez e o elevado custo de combustíveis continua a afetar transversalmente toda a economia, pressionando os custos de produção, transporte e distribuição e agravando o custo de vida das nossas famílias. Neste contexto, a CTA recomenda a realização de uma revisão abrangente da estrutura de formação dos preços dos combustíveis, incluindo a análise das margens ao longo da cadeia de comercialização, a racionalização dos custos associados e a avaliação de medidas fiscais suscetíveis de reduzir o preço final ao consumidor. Casos nos pagamentos do Estado ao setor privado e aos reembolsos dependentes do IVA. Esta situação afeta severamente a liquidez das empresas, limita a capacidade de investimento, compromete a criação de emprego e fragiliza a sustentabilidade financeira do tecido. Pretendemos reduzir custos de transação, aumentar a eficiência administrativa e proporcionar maior previsibilidade regulatória na nossa economia. É neste contexto que temos vindo a apostar num conjunto de políticas e ações que assegurem, dentre outros, a prevenção e combate à corrupção, a simplificação de procedimentos, a expansão da digitalização dos serviços públicos e a integração dos sistemas eletrónicos de atendimento ao cidadão e ao investidor. E a informação não para no Jornal da TV. Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, recebeu uma delegação chefiada pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade no encontro de caráter institucional. Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, Margarida Damji Talapa, recebeu a FDC, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, e a FOCAD, que é em parceria com outras organizações da sociedade civil, que vieram à Assembleia da República, que era para apresentar algumas questões
relativas aos direitos da criança no quadro das celebrações ou do mês da criança, que passou no mês de junho e de julho. E neste quadro desta audiência, a FDC apresentou as principais questões que aquentam ou que apoquentam a criança mormente em Cabo Delgado, sobre os direitos da criança em Cabo Delgado e a sua vulnerabilidade, concluindo com uma entrega de um documento que é fruto da auscultação e reflexão da sociedade civil sobre os direitos da criança em Cabo Delgado. Mas aqui estou em representação de uma rede de organizações da sociedade civil espalhadas pelo país que trabalham nos domínios da criança e nos domínios do desenvolvimento da primeira infância. Quando digo nos domínios da criança e repito o desenvolvimento da primeira infância, é que refiro-me a questões de especialidade. Nós estávamos aqui na Assembleia da República para apresentarmos uma posição tirando proveito do mês da criança, que foi o mês passado, e esta posição reflete as grandes preocupações que estas organizações da sociedade civil têm alinhavadas no contexto de Cabo Delgado. É sabido que Cabo Delgado é uma das províncias nacionais que sofre múltiplas vulnerabilidades. E estas vulnerabilidades têm colocado a criança numa situação bastante crítica. A posição que trazíamos hoje apresenta uma série de pontos nos quais nós reiteramos o trabalho que estas organizações não só fazem no terreno, como também articulam com o governo e gostariam de ver o Parlamento Nacional, na sua ação fiscalizadora, ter uma atenção particular nestas grandes questões, nomeadamente as questões que afligem as crianças que são vítimas do conflito que decorre naquela província. Já o Presidente da República manifestou satisfação com o contributo do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, para a dinamização da economia no distrito de Meluco. Com a ajuda da FIDEL, agora já estamos a ter uma vida um pouco normal, já estamos a conseguir ganhar a vida, já não estamos a pensar de uma forma negativa. Acredito que a Excelência sempre deve fazer questão de queremos ajudar cada vez mais para podermos trabalhar para frente. Estamos satisfeitos por saber que aqui em Cabo Delgado, aqui em Meluco, o dinheiro chegou aos mutuários. E aqui conseguimos perceber que os mutuários têm consciência que devem devolver o dinheiro, até porque assinaram contratos e conseguimos nos aperceber aqui que nos contratos até tem um prazo, chama-se período de graça, mas também conseguimos ver que cada um sabe a partir de quando vai começar a devolver e quanto é que tem que começar a devolver. Queremos vos desejar muitos parabéns a todos pela forma como estão a cuidar dos vossos negócios, que também geram emprego para outros jovens, geram renda para as vossas famílias, ajudam a população a poder, portanto, ter produtos mais próximos, como aquele caso que está com uma mercearia num posto administrativo. Antes de FIDEL não tinha uma mercearia recheada como tem, e hoje a população consegue adquirir óleo, açúcar, sal e outros produtos mais próximos, graças ao FIDEL. Portanto, o objetivo do FIDEL é este: dinamizar a economia dos distritos, gerar renda para aqueles que tiveram acesso, e suas famílias, mas também gerar emprego para outros jovens e também poder fazer a circulação, portanto, do dinheiro a nível do distrito, mas sobretudo essa consciência que vocês têm de que têm que devolver o dinheiro. Conseguimos perceber que todos têm noção disso,
até viram no contrato quando é que cada um vai começar a devolver. Um falou em julho, o outro falou agosto. As primeiras prestações para devolver. Agora sim, momento para o intervalo. Vamos à nossa primeira pausa. Voltamos dentro de instantes com mais